vida. Queridos, nós temos falado sobre serviço. E a minha preocupação sempre, eu não tenho e não escondo esta preocupação, é tornar alguns princípios da vida cristã de maneira prática, fácil e diariamente comum na vida da igreja. Por exemplo, uma frase que desde manhã a gente vai construindo a doutrina em torno desta frase, que arrependimento mais perdão é igual a quê? Salvação. Interessante que nós já guardamos isso. Nós já guardamos isso. Agora, vamos guardar uma outra frase. Salvação mais serviço é igual a santidade. Salvação. Nós já sabemos o que é a salvação. É a junção de dois momentos na nossa vida. Arrependimento mais perdão é igual a salvação. Agora, salvação mais serviço é igual a quê? Santidade. Esta é a natureza desse acróstico, ou seja, essas três palavras no mês de março. Então, nós estamos falando sobre serviço. E por que eu devo servir? Eu devo servir, queridos, primeiramente, porque Ele me serviu primeiro. O que Ele fez? Domingo passado nós tivemos a oportunidade de celebrarmos a ceia. A ceia do Senhor é uma celebração, um culto de vitória, um culto de festa, aonde nós fazemos duas coisas nesse culto. Primeiro, nós temos a oportunidade de lembrar dos nossos pecados. E se cometemos algum pecado nesse período, nós precisamos, qual é a primeira palavra, das duas primeiras palavras da nossa frase? Arrependimento. Então a ceia nos leva ao arrependimento. Mas qual é a segunda palavra que eu encontro na ceia do Senhor? Perdão. Por que eu encontro o perdão? Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, o sangue dele é que nos perdoa. Irmão, tem gente achando que dar oferta vai receber perdão. Trazer o alimento, o quilo, vai receber perdão. Tem pessoas que, inclusive, acreditam que ser membro da igreja, ou seja, se batizar, vai receber perdão. Tem pessoas que acham que serem justas, boas, honestas, vai receber perdão. Queridos, está completamente enganado. Existem outras doutrinas no mercado religioso, e digo mercado por quê? Porque tem muita gente fazendo da igreja mercado, mercadorias. Ou seja, eu trago alguma coisa e obrigatoriamente alguém tem que me entregar alguma coisa para eu levar alguma coisa. Então, para desmistificar os irmãos, você traz alguma coisa ao Senhor e Deus vai levar, vai dar alguma coisa ao irmão. Mas não é porque você trouxe alguma coisa ao Senhor. É por conta de uma palavra que está associada à pessoa de Jesus, chamado graça. Então não são as minhas obras que fez com que eu alcançasse o perdão. Foi a graça. E o que é a graça? É o sangue de Jesus lá na cruz, quando ele morre. Ali ele estava dizendo para o diabo o seguinte: você tem preço, eu tenho graça. O diabo tem o preço. Aquele que ama Satanás e os seus anjos tem preço. Isso tem preço muito alto para pagar. Algumas vezes, obrigado, amado. Algumas vezes as pessoas vivem pagando preço por aí. Paga o preço com uma família desajustada, paga o preço com a mente desajustada. Saiu uma nova estatística do SUS, do nosso estado. 82%, irmão, das pessoas hoje estão com medo
medo de andar na rua. Sobraram 18%. E a estatística da Secretaria de Saúde diz que os 18%, 14% desses estão internados. Só sobrou 4% de você andar na rua assim: oi Deus, tudo bem? Eu não tenho medo de nada. Olha que coisa absurda. Vamos traduzir isso em número. A cada 10, 8 está com medo de pegar um ônibus, de andar no Uber. A pessoa pega o Uber, ela manda a localização para alguém para ver se o Uber vai te levar no lugar onde está marcado no Uber. Uma quantidade enorme de gente está andando de motorube, que é um risco. Não estou fazendo propaganda não, só estou lembrando a você que tudo de duas rodas foi feito para cair. Bicicleta, patinete, moto, tudo de duas rodas foi feito para cair. O eixo gravitacional de uma moto é zero. Sabe o que quer dizer isso? É tombar. Para ela não tombar, você tem que estar correndo. E correndo, se bater, você morre. Quantas vezes nós saímos pela manhã ao trabalhar, você pega na rua motoqueiros atropelados, ou motoqueiros empurrados para o meio da pista, enfim. Irmão, 86% das pessoas estão com medo. Então eu chego na igreja querendo que Deus faça alguma coisa por mim. Eu chego na igreja com essa expectativa, que as pessoas estão aqui querendo alguma coisa em troca. E eu quero alegrar o coração dos irmãos. Por Jesus Cristo, aquilo que Ele fez na cruz, já está garantido para você, que você pode lançar fora todo medo. Você pode dizer para Jesus essa noite assim: Senhor Jesus, eu queria te ouvir, igreja. Senhor Jesus, porque eu te amo, eu posso lançar fora todo o meu medo, e eu glorifico ao Senhor por isso, porque foi o sacrifício dele lá na cruz que me deu esse direito. Está na palavra. Isso não é na minha cabeça, nem no livro de coach, nem no livro do psicólogo A, o B, o C ou D, não. Está na Bíblia. A Bíblia diz assim: aquele que ama a Deus lança fora todo medo. Se resolveu ou não, meu irmão, esta é a natureza do sacrifício de Jesus. É te dar força, te dar garantia, te dar condições de viver num mundo que é um medo constante no dia de hoje. Mas nós já falamos sobre isso. Isso foi o domingo da ceia. E aí avançamos agora no mês de abril, e vamos ter daqui alguns 2 domingos, se eu não estiver enganado, a Páscoa, quando celebramos a ressurreição. Mas esse momento de ressurreição é a maior manifestação de serviço de Jesus. Algumas vezes nós ficamos imaginando: Senhor, o que eu vou fazer no teu reino da tua vida? Eu vou repetir: entrega a tua vida. Foi a maior manifestação de serviço de Jesus. Jesus saiu do cômodo confortável. Você vai ler um texto comigo, que eu vou falar sobre isso. Ele sai de um cômodo, ou seja, do céu, da glória, habita entre nós e morre na cruz por mim e por você. Ele deu o quê? A vida dele. O que ele espera que você faça? Qual é a maior manifestação de serviço? Eu entregar a minha vida. Algumas vezes, nós nos deparamos com uma frase que eu repito e confesso aos irmãos que é uma frase, para mim, uma das mais importantes no reino de Deus. É quando um pecador diz 3 coisas para Jesus numa única frase. E eu queria que você repetisse essa frase comigo, para você aprender. Eu reconheço que sou pecador e me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida a ti. O inferno pula. Nessa hora que você reconhece, confessa o pecado e entrega a vida para Jesus, o diabo lá no inferno fala assim: perdi. Perdi. Se tem alguém na tua casa morrendo, ela só precisa fazer isso. Dizer: eu reconheço que sou pecador, peço perdão dos meus pecados e
entrego a minha vida na tua mão, morre, essa pessoa vai direto para onde? Não vai passar em lugar nenhum, purgatório, vai vir de novo outra vida, nada disso. São doutrinas que tem por aí, tem uma porção de gente acreditando nessas coisas. Não, você morreu, vai para o céu, pum. Ah, pastor, mas a Bíblia diz, irmão, não complica. A vida já é complicada demais para você querer complicar mais um negócio. Morreu, aceitou Jesus, Jesus fala para um ladrão que está na cruz, lá no livro de Mateus, capítulo 23, assim, hoje mesmo estarás comigo aonde? Ponto. Por acabou. Ah, mas eu não tenho que passar pela tribulação, que é isso, que é 4 semanas de Daniel, mais 3 de não sei quem, a igreja vai ser arrebatada, irmão. Tudo isso vai acontecer. Porém, se você morreu antes disso tudo acontecer, você vai para onde? Morreu, vai para onde? Agora entendi. Então isso tudo vai acontecer se Jesus voltar e eu estiver como? Vivo. Se eu estiver vivo, eu vou passar por algumas etapas até chegar no céu. Compreenderam? Compreenderam? Teu pai morreu, confessou a Jesus, ele está onde? Paraíso, está com Jesus. Pastor, mas ele não vai ser arrebatado do inferno? Irmão, se está no inferno é no inferno, se está no paraíso é paraíso. Isso é salvação. A pessoa precisa apenas declarar que Jesus é o Senhor com a sua boca. O que diz a palavra? Aquele que declarar que Jesus é o Senhor com a sua boca e crer no seu coração, este será o quê? Será ponto final, acabou o papo. Você vai discutir? Eu não quero discutir. Mas pastor, os milenistas, os pós-milenistas, o amilenista, tudo isso são correntes interpretativas da missão da igreja. E nós não estamos falando sobre Apocalipse ou escatologia bíblica, nós estamos falando da salvação. Pastor, mas o cara é judeu, vai passar pela mesma coisa. Ele tem que confessar que Jesus é o quê? É o Senhor. Pastor, mas ele era budista. Confessa que Jesus é o Senhor. Ele era espírita. Confessa. Ele era católico. Confessa. Eu preciso confessar. Então, antes de eu entender por que eu não sirvo, eu preciso entender por que eu não estou salvo. Porque quem está salvo entrega a sua vida. Tem que morrer para nascer de novo. Pastor, agora eu entendi, eu tenho uma dificuldade enorme de me envolver com as coisas do reino de Deus. E eu estou sempre arrumando uma desculpa, porque é a igreja A, a igreja B, a igreja C. Eu fui convidado para uma convenção, próximo dia 5 de abril, no sábado, em Campo Grande, e ele me fez um convite, eu vou estar presente na Comaderge, a maior convenção das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro. E eu falei assim, eu quero fazer parte dessa convenção. Aí o pastor presidente da convenção mandou um áudio para mim e falou assim, só pode assembleano. Não tem muita coerência. Pastor Cristiano, você que está me ouvindo, não tem muita coerência. Você me convida para ir numa convenção e eu só posso fazer parte da convenção se eu for o quê? Assembleano. Tá bom, então vamos fazer uma convenção no céu. Se liga agora. Jesus chamou todas as convenções. Aí a convenção A diz assim, só vou para o céu se todo mundo for da minha o quê? Não existe, irmão. Somos todos irmãos. Eles lá com as doutrinas deles, a gente aqui com a nossa doutrina. A igreja universal vai para o céu. A presbiteriana. E os metodistas? E os congregacionais? Vai para o céu. E todas as demais linhas pentecostais. Irmão, eu passei em Jacarepaguá, tem uma igreja escrita assim, igreja que leva para o céu. É o nome da igreja. Aí eu falei, Jesus, eu vou vir nessa igreja. Eu quero ver o que tem aqui. Que o nome da igreja é assim, Jacarepaguá, assim que você sai da linha amarela, tem um negócio de Caneco 40, um negócio de cervejaria. A igreja é bem do lado mesmo. Eu até achei um ponto bem legal, porque os caras bebem, enchem a cara e vai para onde?
vai para a igreja. Ou o contrário, de acordo com o comportamento das pessoas dentro da igreja, o cara vai na igreja, acaba o culto, vai para onde? É bem legal, bem legal. Em frente tem um hortifruti, tem um açougue, tem uma primeira igreja batista, lá daquela região ali, fica ali bem pertinho nesse lugar. Enfim, pelo contexto da coisa, a gente consegue entender muito bem como que está a coisa. Mas o nome da igreja me chamou a atenção. Falei, vou mudar o nome da minha. Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Olha que nome grande. A pessoa para na porta, fica olhando, pensando o quê? 113 anos. Essa igreja não vai levar ninguém para lugar nenhum, não. Eu vou botar lá na placa da porta da igreja. A igreja que leva para onde? Para o céu. É assim. Você vai em determinados lugares, você não acredita o que você ouve dentro da igreja. Você não acredita. Inventa. As pessoas estão inventando coisas, inventando, que não tem na Bíblia. É coisa simples, irmão. Irmão, Espírito Santo entra em quem está sem Jesus? Entra? Tem? Espírito Santo? Tem? Alguém tem o Espírito Santo sem ser de Jesus? Reformulei a pergunta para ficar mais fácil. Se eu não for convertido, se eu não nascer de novo, eu posso ter o Espírito Santo? Não. Espírito Santo não é brincadeira, gente. O Espírito Santo é coisa séria. É tanto que é Deus em mim. Olha como é sério. Se você é sério, se você que está aqui está sério com Deus, quando o Espírito Santo pega você, que não tem capacidade nenhuma para servir, porque servir é dom, o que ele faz? Aumenta, potencializa, te dá dons para você fazer mais. Pastor, esse negócio, agora eu estou entendendo que antes de eu ter os dons que eu tenho, eu estou buscando, eu estou querendo esses dons. Eu preciso entregar o quê? A minha vida. Não basta estar na igreja. Não basta vir na EBD. Não basta ser batizado. Ter cartão de membro. Carteirinha. Carta de apresentação. Ter função na igreja. Ser presbítero, bispo, apóstolo. Sei lá o que mais que as pessoas querem inventar para ser. Não basta ser isso. E eu vou falar mais uma coisa para os irmãos que não é segredo. O diabo sabe. O diabo sabe quando você entrega a vida. O diabo sabe que você pertence a quem? Ao Senhor Jesus. Dizem, não foi comigo este fato, que uma certa ocasião, 2 crentes já subiram numa determinada comunidade. E as pessoas cercaram esses 2 crentes, e um dos que iriam fazer mal a esses 2 crentes disse um para o outro assim, não vamos fazer mal a ele não, porque eles servem o Deus lá de cima. E não fizeram nada com aqueles 2 homens. E eles chegaram na igreja, porque estavam indo para a igreja, chegaram na igreja e deram testemunho de que aquelas pessoas que estavam ali prontas para lhe tirar a vida, ou para lhe maltratar, ou para bater, ou para fazer alguma coisa ruim, eles reconheceram que eles serviam a quem? A Jesus. Quando você entrega a sua vida, o diabo sabe. Eu vou abrir outro parênteses, irmão, porque eu vou falando e Deus vai mandando algumas outras coisas para você entender. O potencial que você tem sem Deus, gente, é grande demais. Você é um bom profissional, você é um bom marido, você é uma boa esposa, você é um bom filho. Você vem para a igreja, você começa a perceber que Deus vai fazer você ser muito melhor do que você é, e aí vem a luta. Presta atenção, é isso que o Senhor está falando para você entender. Por que vem a luta? Porque se você entregou a vida para Jesus, Ele já sabe o que você pode fazer quando você era cavalo dele lá na macumba. Ele sabe o que você pode fazer. O grau de seriedade que você leva a coisa. Ou então quando você ia na romaria, na igreja lá, da outra lado lá. Lá do lado de lá da rua.
pagava a promessa, pagava, subia escadaria, descia, acendia a vela de 4, 7, 10, 20, 50 dias. Tem gente fazendo jejum de 40 dias, porque o padre que está na internet bombando, mandou a igreja fazer, 5 horas da manhã, mais de não sei quantos milhões de pessoas. Irmão, não estou criticando a fé de ninguém, eu estou dizendo que o diabo sabe a seriedade que você leva às coisas de Deus. E aí você entrega a sua vida para Jesus. O que o Espírito Santo faz? Potencializa a tua vida. Tu vira um líder, tu vira um pastor, vira um missionário. Você vira um professor de escola bíblica dominical, você um líder de criança, um líder de célula. Porque o diabo não quer que isso aconteça. Porque ele sabe que quando você servia ele lá, você levava a sério o negócio. O negócio era sério, se era 8, era 8 horas. Não era 8 e 1. Se você tinha que dar 2, você dava 2, dava com alegria. Pegava emprestado no Nubank, que é o maior juro da praça. Mas fazia com alegria, ninguém chorava para dar coisa para o diabo. É uma das coisas que mais eu sinto diferença na igreja. Porque lá você dava a vida toda. Aqui você inventou uma história de dar 10%. Não estou falando de dízimo. Estou falando de dízimo. Estou falando de vida. 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 O propósito de você estar aqui é servir. É a tua vida. E se você entender que você está num lugar em que você pode usar a tua vida para Deus, meu irmão, Deus vai explodir de bênção a sua casa. Você não precisa pedir. Nós cantamos uma música, não hoje, mas temos a possibilidade de cantá-la, que por onde eu for as tuas bênçãos vão fazer o quê? É assim, eu vou andando, vai florescendo. A planta dos teus pés, por onde você passar, é bênção. Tudo que você tocar, acontece o quê? É bênção. Você pensou em pedir, Deus te deu. Você pedir não. Satanás se levantou contra você, o mesmo que se levantou caiu, porque ele sabe que você pertence ao Senhor Jesus. Ele sabe, não precisa ninguém falar, botar na testa, tatuar a cruz, botar no peito, eu sou de Jesus. Nada disso. Nada disso, tudo é bobagem. É coisa desse século, desse mundo. Modinha. Alguém perguntou, você não vai fazer uma trend, que tem uma figura agora que você pega e faz, fica caricatura, não é isso? Ai, que bobagem aquele negócio, para não falar outra coisa. Que coisa, rapaz. Recebi no grupo de trabalho aqui uma pessoa, e quando ela passou naquilo lá, que eu não sei o que é, confesso a vocês que eu não sei mesmo, ficou diferente. Eu falei, essa pessoa não é essa não. Eu não quero escandalizar não, mas que coisa feia. Que coisa feia. Nós precisávamos copiar as coisas de Jesus e botar, se é na internet, que é o caminho que nós temos hoje para alcançar o mundo. Amém? Amém? Ninguém falou não, mas eu tenho orado por Elon Musk se converter. Imagina, hoje o maior conselheiro do maior país do mundo, ou economicamente um dos maiores do mundo, policialmente, ou seja, vamos esquecer essa parte, mas que pode dominar o mundo. Se imagina um cara desse aceita Jesus, gastou não sei quantos milhões para um foguete da ré, não é? Quando ele só parou de gastar quando o foguete deu ré. Agora está fazendo nave para levar as pessoas para o espaço. Sei lá para quê, ficar lá no espaço. Vendo nada, não tem gravidade, não dá nem para ir no banheiro. Imagina um cara desse, com tudo que Deus tem para fazer na terra, o que um cara desse, se aceitasse a Cristo, poderia fazer? Sabe o que eu aconteço? O que eu confesso aos irmãos? Que eu vejo, um cara desse aceita Jesus, Jesus volta. O mundo todo em segundo conhece a quem? A Cristo. Se vai aceitar ou não é outra coisa. Mas o diabo prende. E aí, vamos ler 3 textos para finalizar. O segredo da porta fechada.
Quem quer abrir a porta aí? Levanta a mão. Bênção, prosperidade. Bíblico, tá? Não é a teologia de alguns homens aí para trás, não. Bíblico. Segredo da porta fechada. Vamos lá. Mateus 6,6. Leiam comigo. Toma igreja. Leia. Ponto aí. Por que minha porta está fechada? Porque eu não estou dentro do quarto orando. A porta da tua vida vai continuar fechada se você não tiver uma vida de quê? De oração. Vou repetir, a porta da tua vida vai continuar fechada porque você não tem uma vida de quê? De oração. A porta da minha vida vai continuar fechada porque eu não tenho uma vida de quê? E oração é serviço. Continua, por favor. Por favor. Toma igreja de novo. Não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Olha lá. Muita gente está com a vida fechada. Dizem por aí que é tranca-rua puro. Tá? Mas ao orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta. Então eu preciso estar com a minha vida trancada para fazer o quê? Ter uma vida de oração. Continue. Ore ao seu pai. Quantas pessoas aqui conhecem alguém que foi abusado pelo pai? Levanta a mão assim. Abusado, abandonado. Levanta a mão para todo mundo ver. Isso. Olha, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas. Abusado, abandonado, maltratado, levanta a mão. Que apanhou desnecessariamente. Que batia na mulher. Estou errado, irmão? Por que a tua vida está trancada? Porque você não ora para o pai, porque o teu pai causou feridas tão grandes em você que você não ora mais. Você não consegue parar para orar para o pai. Teu pai te largou, abandonou. Tua mãe passou a vida inteira como pai e mãe. Teve que subir, descer, lavar roupa de um, lavar roupa do outro. Depois ia para a casa de um, passava, cozinhava. Chegava em casa, arrumava tudo. Teu filho estava onde? Na rua. Na rua, cuidado por quem? Os irmãos de rua. Os amigos de rua. Os pais de rua. Que só aprende coisa o quê? Boa, né? Não é assim? Conhece gente assim? Conhece? Levanta a mão. É assim. Uma grande quantidade de gente aqui dentro passou por isso. Mas se você entregar a sua vida para Jesus, Jesus vai te curar disso. Vai te libertar disso. Aí a porta que estava fechada, o que ela faz? Porque é peso, não é? Você orar. Lembrar do teu pai que te estrupou. Lembrar do teu pai que em vez de te dar comida, te dava bebida, droga, te batia, enfiava a cabeça da tua mãe na privada. É horrível orar um pai assim. Mas é por isso que a tua vida está trancada. Porque você ainda não curou a ferida que foi causada pelo teu pai. E está machucando tanto que você diz assim, eu não quero ouvir isso. Mas o Espírito Santo está dizendo para você isso. Entrega a tua vida. Entrega a tua vida. Entrega a tua vida. Repita comigo. Entrega a tua vida. Entrega, Senhor. Entrega o que o Senhor tem que entregar, porque eu quero entregar a minha vida. E sabe o que o Senhor entrega para você? Cura, em nome de Jesus. Você vai conseguir olhar para o teu pai com misericórdia, com bondade, com perdão. Você vai conseguir lembrar do seu pai. A memória que ainda resta, só a coisa boa. A coisa ruim, eu não sei o que o Espírito Santo faz. Mas eu sei que ele faz. E limpa
limpa completamente a mente dessa pessoa, porque agora ele serve a quem? Não mais a culpa, não mais o abandono, você não vai servir mais o desprezo, você não vai repetir os erros que foram cometidos com você, porque agora a tua vida pertence a quem? A Jesus. Você precisa se curar. Alguém me disse assim, mas manda a igreja para o psicólogo. Gente, o psicólogo é fundamental, uma ferramenta interessante. Mas o psicólogo é um ser humano que tem os seus traumas, os seus problemas, igual qualquer um outro. Jesus não. Jesus é Deus. O psicólogo interpreta o que pode estar, o psicanalista interpreta o que pode estar acontecendo. Jesus sabe com profundidade a raiz do problema que está aí. Por isso, a porta fechada. Segue mais um pouquinho. Que está onde? Em secreto. Quando eu peguei esse texto no original, que eu não vou falar com os irmãos, porque o que adianta o irmão querer saber o que o grego diz, o que o hebraico diz? Mas no original tem uma expressãozinha ali, o secreto, que é guardado profundamente para si mesmo. Isso que é secreto. Então não adianta você vir nessa quarta-feira e achar que isso vai acontecer uma única vez e vai ser o suficiente por conta da profundidade da ferida que você tem. Você precisa repetir. E a Bíblia diz, é repetir até a volta de Jesus. Isso aqui, que nós estamos fazendo, serviço, certo? Apocalipse 2 diz o seguinte, ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? Então faça isso até morrer. Por quê? Porque a profundidade do meu ferimento requer tempo de tratamento. Algumas pessoas conseguem com mais rapidez, porque permitem o Espírito Santo tratar com a sua profundidade. Outros levam mais tempo, na superfície, ou seja, na superficialidade. Outros não permitem, estão aqui, estão ouvindo, mas por qualquer que seja a razão, não permite. Dói, ouve, sente, vai para casa, pensa, mas vem Satanás, como diz a parábola, tira a semente. Ela não cresce. Isso é espiritual. Se é espiritual, tem que ser tratado de maneira o quê? Espiritual. Por isso você precisa da igreja. Por isso você precisa de Jesus. E o seu pai, que te vê em secreto, leia, lhe dará a recompensa. Não tem teologia da prosperidade para quem não nasceu de novo. Porque não tem como abrir porta para quem não é de Jesus. Mas você que é de Jesus, tem recompensa para a tua vida essa noite. É só você crer. Feche os seus olhos. Converse com Jesus. Torne esse ambiente um ambiente favorável para que algo extraordinário aconteça dentro de você. Lembra que a porta só está fechada, irmão, porque você não deu a chave da porta para a pessoa certa. Porque quando você entregar a chave na mão dele, ele vai abrir. E você pode passar por ele. Você pode passar por ele. Você pode encontrar pastos verdejantes, águas frescas, lugares, oásis para descansar. Você pode ter mais do que você pensa ou pede.
Você pode viver muitos anos. Você pode ter paz na terra. Você pode ter os seus inimigos todos os dias sendo vencidos pelo sangue de Jesus. Essa é a sua maior prosperidade, irmão. Esta é a sua maior bênção. É entregar a tua vida na mão do Senhor Jesus. Eu já fiz isso e quero publicamente dizer para o meu Senhor: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Se você quiser repetir isso com esse gesto, como eu faço e como eu estou fazendo agora, fique de pé, vamos adorar o Senhor, por onde eu for, pode ser? Pode ser, varão? Então vamos. Quero eu entender, se você está ficando de pé, que você está dizendo o que para o Senhor? Senhor, eu já fiz isso, mas entendi. Hoje eu entendi diferente. Que se a minha vida estiver na tua mão, as portas que estavam fechadas vão o quê? Se abrir. Quem está esperando algo do Senhor? Algo. Eu vou falar para vocês. Nós temos ações aqui na igreja, na justiça. Eu estou esperando a decisão, que são decisões favoráveis para a igreja. Eu estou esperando e peço ao Senhor, tanto da água quanto da luz da igreja. Então ore por isso. E essas decisões favoráveis vão nos trazer algumas vantagens com isso. Mas peça ao Senhor, para que o Senhor abra as portas. Eu tenho pessoas que estão desempregadas, ou estão empregadas e querem de alguma maneira uma oportunidade melhor. Ofereça ao Senhor. Diga: Senhor, é comigo. Essa palavra eu recebo. Nós temos irmãos doente fisicamente. Eu já fiz todos os exames. Olha bem como que a coisa é espiritual. Eu já fiz 3 vezes risco cirúrgico, com plano de saúde, e o meu médico disse que eu vou operar daqui a 21 dias. Daqui a 21 dias eu tenho que fazer risco cirúrgico o quê? Tudo de novo. É espiritual, irmão. Eu preciso que Deus libere essa cirurgia logo, para eu ir e voltar logo. Senão eu só vou para São Silvestre em 2027. Eu quero ir em 28. Eu quero ir em 2027. Magrinho, eu e Tiago, olha lá. A propósito, Tiago, eu vou lembrar aqui publicamente, o irmão Leandro falou: pastor, chama o filho da Carminha para ajudar na porta. Que ele é um armário. Ajuda na porta. O dia que você vier, entre em contato com o irmão responsável da porta e fala: quero ajudar na porta. Ajudar na porta é servir. Pastor, mas eu só posso servir um dia. Sirva um dia, irmão. Amém. Pelo menos nesse dia o diabo não vai estar te levando para o outro lado. Aí você gosta, serve 2, serve 3, serve 4. A gente já está aqui uns 33 anos. Eu já estou aqui uns 33 anos. Servindo. Às vezes eu deito e falo: Senhor, é lá. Oh, Jesus. Nós perdemos irmãos aqui na época da pandemia que serviam o Senhor incondicionalmente. Faziam tantas coisas. Ele não esperava o pastor pedir para fazer, não. Porque entregaram a vida. Entregaram a vida. Tinha prazer. Tinha tanto prazer que eu acredito. Aleluia. Quando eu chegar no céu, ele vai estar servindo o Senhor Jesus. Eu não tenho a menor dúvida disso. De que o serviço nos aproxima de Deus. Irmão, sirva ao Senhor Jesus. As portas vão se abrir para você, irmão. Vão se abrir. Aquilo que você está esperando, assim como eu tenho coisas esperando no Senhor, o Senhor vai acrescentar estas coisas em bênção sobre a tua vida. Mas pastor, e se eu tiver pecado? Vamos voltar uma página. Vamos voltar. Arrependimento mais perdão é igual a quê? Salvação mais serviço é igual a quê? Só exercitar a formulazinha.
Jesus, pequei, dei mole. Ah, mas o diabo não quer que eu volte para a igreja porque eu pequei. Jesus, eu aprendi que se eu me arrepender do meu pecado, eu confessar o meu pecado, eu tenho o quê? Tenho o quê? Então eu tenho que servir. Todo salvo é salvo para servir. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Você vai sentir uma alegria, irmão. Uma alegria sem medida. Sem medida. Porque não vem da terra. Isso vem do céu. Vamos adorar o Senhor.